Vamos iniciar mais uma live Chá das Quatro e hoje nós iremos falar sobre a geobiologia, apometria, florais etéricos, tudo com a nossa convidada Sandra Pereira. Vamos ver se ela já está aqui, sem esquecer que nós estamos na live do Chá das Quatro, né? Então, pega seu chazinho aí. Nada de bebida alcoólica. Pode tomar água também. Vamos esperar. Estamos informando os seus seguidores que você iniciou. Olha aí, ó. Eu vi que quando eu fui entrar, não é que a Bruna Lombardi estava de novo. Essa menina quer concorrer comigo. Só o que falta mesmo. Maravilhosa. Aguardando. Então tá. Olá! Olá, tudo bem? Um Boa atrasinho, tarde. mas né, tudo se resolveu. Demandas escolares dos filhos. Então, né, que são importantes para nós. Então, hoje a gente vai Sim, falar sobre o que eu mais amo, né, no mundo, que é sobre as terapias, sobre os que cursos. legal. E ai, tô apaixonada, guria, apaixonada. Já tinha falado naquela outra live, né? No finalzinho da outra live a gente não conseguiu, mas eu ia contar a história. Então, vou contar um pouquinho daquela história, E tá? Então, porque, né, ficou meio que sem. Então, quando a minha prima me ofereceu para eu fazer a geobiologia, eu não tinha noção, eu nunca tinha ouvido falar. E isso faz aqui, acho que no início desse ano, no máximo, tá? uhum. E olha, eu sou uma pessoa que vai atrás, tá? Eu já tinha ouvido falar de várias terapias e tudo que eu sei um pouquinho mais assim que me interessa, eu vou e pesquiso, né? E gosto de pesquisar sobre esse assunto, sempre me chamou muita atenção, enfim. E a geobiologia eu nunca tinha ouvido falar. Daí eu disse, que é isso, né? E tal. E ela disse, olha, Bana, ela me chama de Bana, que é o meu apelido na. Olha, Bana, assim, eu fiz para minha família, fiz e surtiu um efeito assim gigante, sabe? Logo nos primeiros dias, ela já sentiu um alívio dos próprios pensamentos, sabe? E ela me contou dos pessoais, né? Mas no meu caso, daí, ela fez, né? Ela me passou o contato da pessoa e eu acabei fazendo um para mim. E do ambiente da minha casa, porque eu não sabia por onde começar, porque estava tudo tão assim. Acho que tá todo mundo meio que passando por isso também, né? Ainda mais agora. Tava assim, bagunçou todo o planeta e acho que quem está sabendo utilizar esse momento para se trabalhar vai ser bem válido, né? Mas Uhum. precisamos muitas vezes de ajuda para que esse tempo desse trabalho se encurte, né? E aí ela pegou e me passou isso e eu, buenas, vamos fazer. E eu fiz para minha casa. Aí a minha casa estava daquele jeito que eu te falei, com infestação de pulga. Os Uau, morcegos, de repente, blum, no teto da minha casa. bem comum, bem comum. E o gato tinha convulsão. Um dos gatos tinha convulsão. Após Coitadinho. uma vez por semana acontecia a convulsão do gato. Após a geobiologia, a gente começou como é que eu vou te dizer? Não é que fez assim, plan e acabou. Com o gato foi isso, sabe? Plan e acabou. Nunca mais ele teve convulsão. Nunca mais ele teve convulsão. As outras coisas, não é que a gente não conseguia administrar, mas parece que as coisas clarearam e a gente achou um método para solucionar aquilo, sabe?
Porque Uhum. estava ali na Uhum. nossa cara, mas parece que a gente não dava andamento, não conseguia achar uma solução, né? Então, eu fiquei apaixonada, queria saber como é que funciona. O que é a bendita geobiologia que tu dá este curso? Está aberto as inscrições. Então, vamos por partes. Não, e agora, efeito pandemia também, né? A gente está num boom de cursos online, né? Então, eu Maravilhoso. tô me sentindo muito confortável, assim, né? Porque o curso ele fica permanente, né? As aulas ficam gravadas, o material é compartilhado em PDF, em e-books. Então, a gente fica mais à disposição, assim, para tirar dúvidas, né? Para alguma questão específica, né? Em relação a algum atendimento, algum contexto específico que algum aluno queira conversar, mas na verdade o curso está pronto e agora para todo sempre, né? Vou ter para Amém. toda a eternidade curso de biologia disponível. Isso é muito legal, isso é um avanço, né, que o coronavírus aí, essa pandemia global, está nos proporcionando, né? É. Mas então, são muitas as novidades terapêuticas, né, agora para esse período, né, 2020 como um todo. A gente só começou a entrar mesmo, mergulhar no mundo online, meados de abril, maio, né? Mas na verdade tudo já estava apontando que para que a gente entrasse nesse mundo virtual há muito tempo antes, né? A internet já estava aí bombando e tal. E a geobiologia é um trabalho que casa muito bem essas duas energias, né? A energia virtual e a energia terrena. Por quê? Porque a geobiologia é um trabalho, né? É um trabalho terapêutico, espiritual, que faz uma restauração das fibras energéticas da natureza, dos corpos, dos seres, dos ambientes, ou seja, de tudo que é criado para nos colocar à disposição aqui, né? Para a nossa evolução, para o nosso exercício de vida, né? Então, a geobiologia, ela pode ser utilizada tanto para pessoas, né, que aí a gente chama carinhosamente de geobiologia pessoal, porque é uma geobiologia que vai objetivar os corpos espirituais da pessoa, né? Trabalha diretamente com a questão dos 7 corpos espirituais e focando primeiramente no quaternário inferior, né, que é o que foi criado para nós estarmos encarnados aqui, né? Porque quando nós passamos pelo nosso planejamento reencarnatório lá no mundo espiritual, os mentores organizam o nosso corpinho, né? Os nossos 4 primeiros corpos, no caso, o corpo físico, o corpo astral, o corpo emocional e o corpo mental inferior. Todos esses corpos, eles são organizados de uma maneira muito harmônica, né? Muito de acordo com o início de uma nova jornada. No entanto, que, salvo, né, os casos específicos dos bebês que nascem, né, com características específicas de alguma doença, alguma questão que precisa ser tratada, né, mas a priori, quando tu olha para um bebezinho, tu vê ali a expressão da perfeição, né, é terno, é terno, é tenro, é amado, né, é muito é tudo muito sutil num bebê, né? E isso expressa, então, a perfeição da criação, né? Todos os corpos ali convivendo em harmonia, em tranquilidade. A geobiologia restaura isso, restaura o nosso estado criado, né? A nossa harmonia interior para viver frente às nossas situações de vida. A Conforme o bebê linha. vai crescendo, exato, Linha. exato. Alinha de uma maneira, porque existem outras terapias bastante famosas, como o Reiki, como a própria apometria, que também fazem esse trabalho, né? Mas é feito de uma maneira mais superficial, né? A geobiologia é um trabalho
muito aprofundado, né? Porque a gente trabalha com a invocação dos seres que participaram da criação dos teus corpos, que são Hum, entidades de altíssima estirpe espiritual, né? E que só atendem pedidos, ou seja, eles só vêm para nos atender mediante uma necessidade, que normalmente é a necessidade que acaba fazendo parte do pedido pelo qual uma pessoa contrata uma geobiologia, né? uhum, Pessoal, né? Porque são objetivos bastante, pode-se dizer, diferentes, né? A contratação de uma pessoal e de uma geoambiental, né? Entrando então um pouquinho, né, na questão da geobiologia ambiental. É um trabalho em nível planetário, né? É um trabalho que envolve devas, entidades de alta estirpe espiritual que participaram da criação planetária. Estão aqui conosco há milhões e milhões de anos. E atuam ainda hoje aqui conosco, para tu ver como eles são persistentes, né? Apesar da nossa insistência em querer machucar o planeta, em querer fazer escolhas erradas, né? Que não sejam corroborantes com a saúde do nosso planeta, mesmo nós continuando com essa nossa cabeça dura, né, em modificarmos hábitos e tal, eles vão aqui nos apoiando, né, abrindo caminhos para que a gente consiga conviver com essa natureza abundante, perfeita que eles criaram para nós, né? uhum, Então, quando existe um pedido para a realização de uma geobiologia ambiental, existe uma verdadeira movimentação, uma operação no mundo espiritual, né? Porque através dos procedimentos que são realizados nesse trabalho, é possível se criar, né? Se recriar ali no caso, né? Um verdadeiro ponto de luz no planeta. Os históricos, assim, os depoimentos são impressionantes do que acontece nos terrenos em que são realizadas a geobiologia. Depoimentos no sentido de a natureza voltar a se manifestar, né? O que significa o teu depoimento, né? A infestação, a infestação lá dos pulga, morcegos, das pulgas e tal. Isso tudo mostra que existe um desequilíbrio energético ali. Né? E que a natureza, de uma maneira natural, né? Fluxo, seguindo o fluxo da natureza, né? Vai direcionando determinados animais que são parasitas, né? Animais que têm a sua função, digamos assim, olhando por um ponto de vista muito mais espiritual. amplo, Aham, exatamente, do que a aham, nossa visão aqui egóica, né? As pulgas têm sim, a sua utilidade na criação divina, com certeza. né? Os morcegos têm a sua utilidade na criação divina e elas estavam ali exercendo um papel, né? Elas estavam ali sanando uma necessidade daquele ambiente, né? Uhum, E uhum. quando isso foi reharmonizado, tratado, não tinha mais por que elas permanecerem ali executando aquela atividade, né? Elas foram Sim. liberadas e foram-se embora, E né? isso É simples. se justifica também na biologia, porque quando existe um excesso de algo, quer dizer que não existe um equilíbrio, existe uma dominância ali e uma sobressalência de algo que isso não quer dizer que esteja equilibrado, porque tudo que é demais, em excesso, né? Então, na biologia, a gente fala, né, que a diversidade, a biodiversidade é importantíssima para manter o equilíbrio, o ciclo. Então, tem tudo a ver, né? Também Com na certeza. parte física. Sim, Outra a coisa, geobiologia. Sandra, agora falando de físico, eu me lembrei assim, ó, que eu tinha um conceito, depois também de ter feito essa geobiologia, eu tinha um conceito muito mais assim mental, porque que a gente faz a indução, as curas e não sei o que, tudo ao contrário, né? A gente sempre, a nossa medicina aqui ocidental, ela cura o, o efeito, né? E não a causa.
Então, lá a nossa construção em centro espírita, a gente vê que não, que veio, né, Uhum. vem do pensamento, da parte mental, para curar e Uhum. então achar. Só que com a gel, eu vi claro, que se eu continuar com os mesmos procedimentos mentais, eu posso trazer tudo de volta, mas que foi do material para o Uhum. espiritual. Foi esse Uhum. caminho que se fez. Foi e Sim, eu achei assim, como é que eu vou dizer? Quebrou um paradigma meu, entende? foi, sim, foi incoerente com o que tu tava, com o que tu tinha de crença naquele Isso, sentido. isso. Porque, né, Exatamente. eu estava trabalhando mental, vendo mental, 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 mental. Só que não estava adiantando. Eu precisei dessa Uhum. ajuda, entende? Para Sim, que, sim, sim, sim. para que eu continuasse. Bom, claro que depois que aconteceu, aí eu consegui manter as minhas práticas, né? Que nem isso eu estava conseguindo fazer, entende? As meditações, as orações, tu tem aquela vontade, tu tem, mas tu não faz direito, ou tu não, né? Tu faz meia boca, como diz. E Sim, essa você ajuda veio para isso. Comecei a ter vontade, né? De novo, comecei a praticar realmente, botar em ação aquelas coisas que precisavam, porque na realidade ficava mais no mental, no mental, no mental. E Uhum, a uhum. cura veio do É, físico para o mental, sim, né? E não porque a gente tem aquela ideia, não, tu tem que arrumar o mental, mas o passe também os não outros funciona também. muitas vezes, né? E não é uma parte mais grosseira, né, da matéria, digamos assim, da matéria, Matéria da densa mesmo. matéria é Matéria um da pouco 3D. mais denso, né? Ectoplasma e coisa nada. Então, né? É, na verdade, existe um ditado, uma metáfora, né, que nos diz que um avião não anda com uma asa só, né? A gente precisa ter ah, todas As as duas asas que a coisas. gente puder ter para equilibrar o nosso avião para que a gente possa voar, né? E isso reflete bastante numa realidade espírita, espiritualista, né? Que nos passa essa informação, e sem sombra de dúvidas, ela é importantíssima, né? Só que ela não é a única que existe e não é a única abordagem possível, né? Eu recebo vários questionamentos, nós, para quem não sabe, nós somos colegas do Bezerra de Menezes, né? Fomos colegas lá de evangelização, de paz Evangelização. gestão, né? A gente não chegou a comentar sobre isso no início, mas enfim, a gente se conhece de muitos carnavais, né, Fábio? Sim. Quem sabe de outras encarnações, né? Certamente, certamente. Os afins não se aproximam à toa. Mas na casa espírita, né, a gente recebe a orientação de que apenas o evangelho no lar é suficiente para harmonizar o lar, para tranquilizar essas situações todas, né? E aí, depois que eu conheci a geobiologia, eu entendi que os procedimentos da geobiologia são um plus para o evangelho no lar. Porque, sem sombra de dúvidas, o Evangelho no Lar é uma ferramenta fantástica, funciona muito, nos traz muito benefício. Eu não estou aqui denegrindo a ferramenta de maneira nenhuma, mas ela não é a única. E tem certas situações em que só o Evangelho no Lar não resolve. Não adianta, os espíritas que me desculpem, mas é preciso ampliar a mente, né? Expandir consciência nesse caso, né? O próprio Allan Kardec deixou dito por escrito, né? Não se fixem apenas na doutrina dos espíritos, estejam abertos para receber confirmações ou até mesmo descreditações da doutrina dos espíritos. Até hoje eu não encontrei nenhuma descreditação, né? A doutrina de Allan Kardec, ela ainda continua sendo 100% verídica para mim, mas adições, né, à doutrina de Allan Kardec, eu já encontrei várias. A própria geobiologia é uma delas,
né? Uhum. Onde a ferramenta do evangelho no lar não é suficiente para determinadas situações, né? E aí a gente tem que Verdade. procurar uma ajuda especializada, né? Procurar mais informações do que espiritualmente é possível ser feita, né? Sim. Até porque a geobiologia, ela tem a sua base espiritual assentada em cima da grande fraternidade branca, né? Os devas são parte da grande fraternidade branca, naquela imensa questão hierárquica que eles têm, né, que eles nos passam da atuação dos espíritos superiores, né, dentro de cada raio de atuação. Então, há quem diga, né, isso é bem diverso, mas há quem diga que o espírito de verdade que ditou a doutrina espírita para Allan Kardec através de suas diversas fontes foram os espíritos que fazem parte da grande fraternidade branca. Muitos deles assinam as mensagens, inclusive, né? Lá do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas mensagens ali têm assinatura. Paulo de Tarso, Lázaro, né? Hoje, se tu for pesquisar na Grande Fraternidade Branca, são os mesmos seres que fazem parte. Na verdade, é nós aqui Interessante. na Terra que precisamos somos nós aqui que precisamos dessas divisões didáticas, porque lá no mundo espiritual eles trabalham tudo junto. Não interessa quem é espírita, quem é da Grande Fraternidade Branca, eles são equipe, eles trabalham em parceria. Tá? E aí, quando eu entendi isso, então tá, então ficou super tranquilo. Tipo, se o evangelho no lar chega até um ponto e não resolve, então tá, então eu vou para a geobiologia, né? Até agora, para a questão de ambientes, e principalmente para a questão de saúde do corpo físico também, eu não encontrei ainda uma outra ferramenta que seja tão presente, assim, que seja tão forte como a geobiologia. Né? Tu sabe que eu trabalho com apometria também, né, Fábio? Mas dependendo do contexto, a geobiologia supera na eficácia, né? Então a gente tem que analisar caso a caso, né? Deixa eu explicar um pouquinho essa questão Tá. que tu estava Pois é. falando. Aham. Era isso mesmo que eu Pode- queria que tu explicasse. É, Que eu ia, o quê? Da Grande que Fraternidade eu, Branca ou da tua? não, eu ia te perguntar sobre os chakras da Terra, que eu vi. Achei Sim. interessante. E tem a ver com as rachaduras, né? Os encontros das placas tectônicas, né? Onde ali É, flui. alguns existem. Isso. Existem encontros de placas tectônicas que são fontes de energia telúrica, e a energia telúrica é extremamente tóxica para nós, né? Ela é radioativa. Então, não é com qualquer ponto energético da Terra que a gente pode se ligar, né? Existem points, né? Que na geobiologia é tratado no termo em inglês, energy points do planeta. Que são específicos de ancoramento dos devas. Porque assim, o nosso corpo físico também é assim. Nós não temos só os 7 chakras, nós temos chakras nas Sim. mãos, né? Aqui no Uhum. centro, nas pontas dos dedos, nós temos chakras nos ombros, temos outros chakras diferentes aqui no nosso colo, né? No nosso peito, que não é só o cardíaco, que é o mais conhecido, né? Existem outros. O planeta Terra também é assim. E o raciocínio da utilização dos chakras, né, dos Cape Points, no caso, é o mesmo. A gente não pode usar qualquer chakra para ancorar os devas, porque os devas são entidades de alta estirpe espiritual. Então, tu imagina trazer a energia de um baita de um irmão das estrelas, como eu digo, né, para passar num caninho de nada, né, num chacrinha que tem aqui no fundo da minha casa. Não rola, né? Então, nós temos que ancorar os devas para a realização de uma geobiologia em pontos estratégicos do planeta Terra, assim como também em chakras estratégicos do nosso corpo físico. A Hum. grande maioria das pessoas tem como o chakra mais desenvolvido, mais aberto, até porque quem busca uma geobiologia já tem algum tipo de ligação com a espiritualidade, né? Então, o chakra mais aberto é o coronário mesmo.
tá? Então aí a gente Uhum. ancora o dedo no coronário da pessoa. Mas eu já peguei casos de pessoas em que foi possível ancorar no cardíaco, ancorar no frontal, né? São raríssimos os casos, e esses casos, quando tem, de ancorar no plexo solar, né? Para nós espíritas, o gástrico, né? Que são as pessoas que são médiums, né? As pessoas que são médiums têm esse chakra bastante desenvolvido com Sensível, fluxo é. energético. É sensível, exatamente. Aí, dependendo da situação, a gente avalia tudo através da radiestesia, né? Que é uma técnica parceira à geobiologia, porque a gente trabalha tudo com medição, né? Nada na geobiologia é feito à la volonté, né? Algumas coisas, algumas percepções acabam acontecendo pela intuição, né, ou pela inspiração, mas todo o trabalho ele é medido em gráficos de medição, né, e em gráficos de impulsionamento da energia, que tu estava me comentando lá que tu te apaixonou pelo turbilhão, né? Então, tudo é Faz horas medido. que eu quero pintar o turbilhão. Eu tenho umas placas. Quando eu ouço aqueles os, os mantras, não, mas os hertz de cura, que é o 432, se eu não me engano, Sim, sim, os números de porque Grabovoi. Grabovoi, não, mas eu acho que é a, como é que chama? A energia hertz, né? Quatro, Ah, sim. tem o A medição 500, da vibração do 528 é lado. do coração, que é do amor, o 432 que é de cura, tem o outro que não sei o que, então, enfim, tem vários outros. Acho que tem no teu curso ali um que tu enviou. E esses aí, quando a gente ouve, eles colocam algumas mandalas e alguns desses gráficos, que eu achava que fosse mandala. Agora eu tô sabendo que são Hum, gráficos. E eu olhava aquele gráfico exato. turbilhão e disse, é esse que eu quero. Olha que coisa linda! Que, que Ele é maravilha! maravilhoso. É É um esse que eu gráfico quero muito bonito. plantar. É esse que eu quero pintar. Aham, pode pintar, não tem problema. Pode pintar, pode Saudade, decorar gente. como tu quiser. A A questão é Rita. que só tem que ter um pouquinho de cuidado, Fábio, porque são muitas informações difundidas na internet, né? E esse gráfico, a função dele é potencializar a energia, né? Uhum. Então, dependendo do que tu colocar no Vai poder. gráfico, vai potencializar e te trazer tudo que é de bom e tudo que é de ruim do que tu intencionar ali. É que nem Sim. aquele ditado muito famoso de Barras Axis que está se pulverizando, que ele é maravilhoso, sim, ele é um mantra, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Não sei se tu já ouviu falar. Ah, Muita esse gente com tem Glória, falado não. a torta e a direita tá todo mundo falando. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas esse tudo é de bom e de ruim. Então, cuidado, porque, né, o que tu lança para o universo vai te mandar. É Tem que botar o de reciprocidade, né? bom, tem que botar o de bom. Pro teu subconsciente entender que é de bom. Tudo de bom vem a mim. Exatamente, né? Então, a mesma coisa é com os gráficos da radiestesia. A gente precisa analisar caso a caso, com bastante cuidado, sempre que a gente for utilizar um gráfico desse. Porque a gente imprime, né, na nossa impressora. Aqui eu tenho um, ó. Não, mas esse aqui é o desfragmentador, não é o turbilhão. Se tu imprime ele na impressora, tu fica com um papel na tua mão, materializado. Mas na espiritualidade, ele tem um formato tridimensional. Hum, Ele é, ele é vivo na espiritualidade. uhum, Ele é orgânico na espiritualidade, uhum. né? E ele vai imprimir e reverberar para o universo o que tu colocar dentro ali daquele artefato mágico, porque ele não deixa de ser um artefato mágico,
né? Sim. E isso tudo, por isso que a gente fala, né? Eu gosto de frisar bastante lá no curso a responsabilidade que envolve esse trabalho. Porque tu imagina a utilização de um gráfico desse a nível planetário. Olha a responsabilidade que é a tua interferência, né? Numa energia onde talvez tu não tenha sabedoria ainda para saber se tu pode interferir dessa Isso maneira. era uma das questões que eu ia te perguntar, Sam. Todo mundo pode fazer o curso? Pode, a princípio pode. Eu dou as matérias iniciais, as aulas iniciais, elas são bem básicas, né? Passando conceitos iniciais de espiritualidade, de grande fraternidade branca, de radiestesia, né? A questão toda a se observar são as intenções da pessoa, porque este é um curso de formação, né, Fábio? É. Não é um curso assim apenas para conhecimento. No momento em que tu recebe uma iniciação para ser uma geobióloga espiritual, tu passa a fazer parte da equipe dos Devas e Uhum. terás responsabilidades em função disso, É. né? Tu vai ter que É. colocar em prática. Então, é para qualquer tipo de pessoa, não precisa ter assim conhecimentos prévios, né? Não precisa, é para leigos, né? Que tenha interesse em auxiliar a ser um trabalhador da luz, né? Esse é É. o único requisito, digamos assim, né? O que a pessoa vai fazer com o curso depois que Sim. fizer? Porque O em que termos você de quer fazer? conhecimento, a gente faz. É, porque eu acho que tem que ter esse brotamento, né? Senão, também tem uma coisa, uma outra pessoa me falou outro dia que a, a, os com intenção ruim não estão mais conseguindo, por mais que eles tenham o conhecimento na mão, alguma coisa agora está meio que já separando. Eles não vão conseguir atuar, mesmo que tenha esse conhecimento. Eu achei muito interessante. Até foi o Edson que falou isso, que eu disse assim, tá, Sim. mas olha, faz conhecimento na mão de uma pessoa que tem, né, má intenção. E ele disse, não, mas agora. E aí ele explicou, assim. Então eu fiquei um pouquinho mais. Então, qualquer pessoa pode fazer, porque se tiver má intenção, algo vai fazer com que ela não consiga atuar, né? Não consigo E, atuar. Exatamente. e tá, vamos passar então para a apometria, porque Pode eu acho que a ser? gente Pode ser. tá. Só deixa eu comentar um Só negócio que está conclui. aqui na minha cabeça. Tá. Eu acho que eu preciso falar sobre a questão das nódoas energéticas, né? Na verdade, todo o trabalho da geobiologia visa restabelecer o funcionamento natural das linhas energéticas que percorrem tanto os nossos corpos quanto o planeta. Né? No planeta, a gente chama de linhas Hartmann, Curry e Peiré. E as linhas que percorrem o nosso corpo são os nossos corpos espirituais já, né? É o que forma a nossa famosa aura, né? Que muitas pessoas veem, já relataram, né? E tal. Então, essas nódoas energéticas, muitas vezes são o que possibilita desarmonias. Então, se eu tenho uma nódoa energética no meu corpo físico, em algum local do meu corpo físico, e essa nódoa não é desfeita, não é trabalhada, não é proporcionado para a pessoa Dissipada. uma compreensão exatamente para aquela função ali daquela nódoa, né? Essa nódoa pode reverberar em alguma doença. Eu já tive casos, pessoalmente, tá? Eu já tive casos de cura de câncer, né? Pelo fato de desfazer a nódoa energética, o tumor não tinha mais alimentação. Então, ele foi naturalmente murchando, 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 até que, puf, sumiu. Amém. Sumiu. Amém. Amém. Bem assim. A gente sabe que o câncer, ele é uma doença bastante de fácil acesso, né, para as terapias energéticas, né? Reiki trata legal o câncer, apometria, geobiologia, a própria regressão terapêutica que eu trabalho também, né? Porque o câncer, ele já está bem no nível superficial do corpo físico, manifestando algo que precisa ser expurgado.
No momento em que tu corta as raízes do que precisa ser expurgado, não tem mais por que aquelas células se mutarem, né? O funcionamento da divisão celular volta ao normal. E isso é N casos, né? Se tu for procurar na internet, tu acha de todas essas terapias e muitas outras a cura de câncer, né? O mesmo raciocínio funciona para os ambientes. Então, às vezes as pessoas me procuram assim, Sandra, eu não consigo dormir nesse apartamento. Eu me mudei para esse apartamento e não consigo dormir. Bom, aí eu faço a geobiologia, através das medições, eu identifico uma nódoa energética onde a pessoa tinha a cabeceira da Hum, cama, hum, né? Limpo uhum. a cabeceira da cama. Por vezes vem a sugestão, assim, né, de trocar a Tudo, cama de lugar tudo, por medição. não, tudo tu lá no teu ambiente fazendo a, a distância. Isso é A importante, grande maioria. porque dá Uhum, para uhum. tratar quase tudo Sim. à Uhum. distância. Existem os casos, um dos procedimentos iniciais da geobiologia é perguntar no pêndulo, né, se podemos fazer à distância ou se requer fazer presencial, né? E a Hum, grande maioria permite fazer à distância, com grande êxito, né? porque eu Mas já eu já vi. tive vários casos em que eu tive até que viajar para fazer, porque precisou ser presencial. E aí, no Sim, caso, Sandra, tu costuma usar, porque eu já vi um senhor usando umas agulhas para que aquilo ali flua. Eu não sei a que ponto assim ele se utilizou, mas não, é, ele quando deve se ter vai até mesclado o com alguma local. técnica de acupuntura. Ah, tá. É, não Porque. faz parte da geobiologia dévica, tá? Da geobiologia espiritual dévica não faz parte. Pode ser. É que existem outros tipos de geobiologia, né? Tem a Uhum, geobiologia andina, que eu já andei vendo por aí, né? Existe a geobiologia xamânica, que eu também já andei vindo por aí. Eu não sei como são essas, tá? Eu não tive conhecimento ainda. tá. Tá, mas da Mas aí, geobiologia no dévica. caso, tu atua, vai até lá, mas trabalha da mesma forma, mas é mentalmente, né? Com os pensados. Sim, com certeza. Sim, é a execução de decretos, meditações, músicas. Como eu te comentei aquele dia no particular, a gente tem a representação dos quatro elementos, Quatro né? elementos. Água, terra, fogo e ar, que são os elementos que nos representam aqui na 3D, né? E o que eu uso para a execução da geobiologia é o quinto elemento, que é o pensamento, representando o éter, né? Hum, Então, a gente tem a representação na geobiologia dos cinco elementos, mas eu levo comigo o representante dos quatro elementos, né? Que são interessantíssimo. muito interessantíssimo. Eu já tive também casos assim. Ah, tá, lembrei. Por que que eu estava querendo falar da questão das nódoas energéticas? Essa pessoa, da questão da insônia que eu comentei, se essa pessoa não tivesse feito a geobiologia e tivesse permanecido levando a sua insônia, ou até mesmo recorrendo a algum médico, né, para pedir um remédio para dormir e tudo mais, com o tempo, essa pessoa poderia desenvolver problemas mentais. Por quê? Porque no local onde tinha sua cabeceira da cama, existia uma nódoa energética. O que é uma nódoa energética? É um cruzamento das linhas naturais que existem do planeta. Então, a linha Hartmann é a linha horizontal, a linha Peiré é a vertical e a outra Curry é a transversal. Em algum momento, essas três linhas vão se cruzar. No momento em que as três linhas se cruzam juntas, é um local onde não pode ter ali nada fixo, porque é um fluxo Ui, muito grande de energia. uhum, Flui. Tu imagina, como é que a pessoa vai dormir num turbilhão energético? não Não consegue. tem como dormir. É, Não consegue. então aí nesses casos, por mais que tu harmonize aquela nódoa energética, é natural ali o alto fluxo energético. Então aí entra a recomendação para trocar a cama de lugar, Uhum, entendeu?
Aí a pessoa troca a cama de lugar e quando encosta no chão já tá dormindo. De tão, Maravilha. E né? era tão simples, uma coisa tão simples e acaba sendo. E Exatamente. assim, eu ia te perguntar, mas e assim, quando tem um veio de água, por exemplo, e aí vai ter que trocar a água, vai ter que trocar a pessoa, a casa inteira, O que porque são às os veios vezes de tem uma rachadura, né? E a pessoa não soube, e aí água? construiu a casa ali dentro. E foi nesse sentido que esse senhor colocou uma agulha, para que aquela agulha servisse de direcionar aquele turbilhão para Uhum. e não pegar naquela pessoal que Sim, possivelmente estava sendo afetado. Isso aconteceu em empresas também, em outras coisas assim. sim. Eu achei E muito é muito interessante. comum. Eu recebo várias pessoas com vazamentos inexplicáveis, que ninguém conserta, que ninguém ajeita. Isso é bem comum, Sim. né? O que que são os veios de água subterrâneos, né? Assim como funciona no nosso corpo, nós temos o nosso sangue, né? Que é o fluido elemental do nosso corpo, que ao circular nos proporciona vida. No planeta Terra funciona exatamente a mesma coisa, só que o sangue do planeta é a água, né? Então, quando existem desarmonias no ambiente, no caso, em alguma parte do planeta, né? Porque aí a tua casa, a parede da tua casa, onde a tua casa está construída, agora faz parte do planeta, né? É como se fosse uma verruguinha do planeta, um sinalzinho do planeta, as nossas casas. Dependendo do que tu pensa aí dentro, dependendo do que tu sente, dependendo dos acontecimentos, né? Na geobiologia a gente trabalha a memória de parede, né? A Uhum. gente limpa as memórias de parede. Então, dependendo do que exista ali de registro energético, tu pode Ó, deixa chamar o eu falar melhor. uma coisinha. Hum, A Dani sim. Suassuna, arquiteta, entrou, ó, só para Hum. ela poder aplicar nos projetos dela também, ó. Isso Porque aí. Nós podemos ser a melhor arquiteta do mundo com o projeto mais bem executado do mundo. Se existir uma densidade energética promovida pelos humanos, não tem pedreiro, não tem material, não tenha nada que tu possa fazer para conter aquele veio de água de emergir, porque é um descarrego do planeta Terra. Sabe o processo entendi. das varizes? Hum, É, um vazamento inexplicável é uma varize da edificação, entendeu? A edificação, o planeta Terra está mostrando que ali está entupido, a energia está entupida ali. Então não uhum. adianta tu passar argamassa, sei lá, mas o que que se passa de materiais, né? Não adianta, vai continuar os canos quebrando. Eu já passei por cada situação, assim, até da influência de insetos, formigas destruindo os canos para promover o vazamento pela zilionésima vez no mesmo lugar. E aí, Aí, uma no simples caso, a gente geologia, troca os canos. O que você faz nesse tu caso? pode trocar os canos. Não, aí nesse caso tu faz uma geobiologia. Faz uma Então, geobiologia para desfazer aquela nódoa energética que está impedindo o fluxo energético ali, né? Aí tu uhum. desfaz aquela nódoa energética, troca o cano, obviamente, né? Faz a reforma ali, ajeita tudo bonitinho e pronto, tudo indica que vai acabar o problema. Olha, é um dos casos que eu mais tenho história para contar, é o de vazamentos. Muitas pessoas me procuram para vazamentos. É incrível. É incrível. E E funciona, né? sempre, assim, olha, pelo menos até agora, eu não tive retorno, assim, de alguém me dizendo, Sandra, essa geobiologia não adiantou absolutamente nada, o problema continua o mesmo. Não. O que eu já tive, sim, e aí se justifica talvez por outras questões, né, do contexto lá da pessoa, é de que a geobiologia demorou para fazer efeito. Hum, Eu fiz hoje a geobiologia, o vazamento, depois de todas as reformas, depois de todas as coisas, só foi parar dentro de um mês, dentro de 15 dias. Isso pode acontecer, né? uhum. Porque aquele negócio, a gente sabe assim,
a natureza não dá saltos, né, Fábio? Sim. Então, assim, num contexto que vem sendo acometido uma residência, né, há muitos anos, pô, não é no estalinho de dedo da geobiologia que eu vou desfazer aquilo ali. Às vezes eu preciso de alguns minutos, de algumas horas, de alguns dias para reverberar aquilo. A geobiologia de ambientes, ela também é bem famosa para venda de terrenos, compra de terrenos, onde o raciocínio é exatamente o mesmo, né? O DNA espiritual de um proprietário está há tanto tempo numa propriedade que depois de uma geobiologia não vai ser tão rápido assim para desfazer aquela propriedade ali para promover uma venda, né? Digamos assim, é um também dos casos bem presentes de se recorrer a uma geobiologia, né? Várias pessoas querendo vender terrenos, vender Às vezes propriedades, né? até a própria pessoa retém, né? Porque ela quer, Com certeza. mas ao mesmo tempo tem todas as memórias dela ali. Então as memórias presas Exatamente. fazem com que ela, né, fique presa naquela E tudo situação. isso a gente consegue identificar na GEL. A gente consegue identificar porque existe um relatório, né? Nós temos uma ficha de medições com todos os dados técnicos da geobiologia que a gente mede e mais algumas questões que dê para incluir, né? Dá para incluir questões também a serem verificadas com a geobiologia. E tudo isso a gente mede. Eu não sei se eu estou falando demais, que horas são? Não, eu acho Ah, que eu 17. também não tenho hora. A gente começou às 4h30. Só que eu Sim. queria ver essa dos florais, já que a apometria é quase tem, como é que eu vou dizer, muito a ver com. Quem sabe a gente passa E os a apometria florais para a gente. é um assunto mais longo, né? A apometria também. A apometria é uma terapia bastante profunda. Temos que fazer uma live só para apometria. Tá. Mas então os florais, vamos passar para os florais, porque eu aqui estou cercada de ervas e plantas e acho que quero continuar estudando. Quem Maravilha. sabe eu aprendo a fazer uns florais, né? Pois então, os florais etéricos, né? Florais etéricos dos mestres ascensionados, Uhum. veio como um presente para mim, como uma confirmação de tudo que eu já vinha estudando, das terapias que eu já aplico, né? Porque, na verdade, o que, que são os florais etéricos dos mestres ascensionados? É a materialização em molécula de água, né? Materialização aqui na 3D, da energia de cada raio, tá? Porque Através até das então, plantas, ou não? Nada a ver. não, não. Pois Ah, então, porque fala é um floral, eu achei que fosse planta. não. É por, mas é muito parecido, porque na verdade, por que é tido como floral, né? Porque se tu pegar a Ah, molécula de água, depois que é ativado um floral etérico de um dos 7 raios ali naquela água, e tu pegar, né? Fazer que nem o Masaru Emoto, congela a água e aí pega e bota lá no microscópio. O que tu vê é o desenho de uma flor, entendeu? Por sim. isso que a ativação, né? Porque se dá através de magnetização de quem tem essa iniciação, né? Então, tu ativa os florais e aquela molécula de H2O, ela adquiriu uma forma fractal, né? Em que de cada raio ela é diferente e todas elas têm um formato de flor, né? Uhum. E obviamente conferem todo um aspecto emocional que dentro da grande fraternidade branca a gente estuda como sendo virtudes, né? Então confere as virtudes de cada raio para a pessoa que está recebendo aquele tratamento. Ai, meu Deus, coisa mais linda! Esse Viu? espectador aí, olha, ai, É meu para deixar Deus! nossa live bombando depois. Ai, que E, amado! e assim, e a técnica para fazer, daí é o que tu dá no curso. Como fazer É, os florais. E essa técnica isso, que tu exatamente. ensina. Na verdade, tu passa Interessante. por todo um procedimento de conexão com cada raio.
tá? Porque tu precisa, obviamente, sentir em ti a reverberação da energia de cada raio. A grande fraternidade branca, ela já nos passa muitos procedimentos e rituais dessa conexão através de meditações, através de rituais, né? Que é o que a gente vê por aí, né? Mas até então, a materialização da energia dos raios na água não tinha sido trazida ainda. Tudo isso, no meu entender, já é um prenúncio de que eles estão se aproximando da nossa realidade. Ou nós estamos Nossa, evoluindo a nossa é. vibração para chegarmos mais próximos deles. Né? Então, não se surpreendam aí com materializações, com visualizações desses seres, né? Com a própria energia deles. Já aconteceu N vezes comigo de eu estar ativando um floral e ver a água verde, ver a água azul. E sem falar no sentir a reverberação da energia daquele raio, né? No curso a gente estuda efusivamente virtudes e características não desenvolvidas de cada raio, né? Grande Fraternidade Branca já nos passa isso, não é um assunto novidade, né? Mas o que passa a ser novidade nesse curso é um raciocínio um pouco inverso do que eles trabalham, né? Do que eles nos passam. Eles dizem, se você, por exemplo, está desmotivada para alguma coisa, né? Então, se eu estou desmotivada por alguma coisa, eu preciso de um floral do primeiro raio para me dar força, vigor, reforço de fé, reforço de autoestima, né? E o que a gente aprende nos rituais é um pouco diferente disso, né? A gente precisa de outras energias dos outros raios, no caso, para desenvolver o amor, daí entra o raio rosa, a compaixão, entra o rubi dourado, né? Ah, se eu tô com problema de prosperidade, então ativa o raio amarelo, ativa o raio dourado, que é ouro, ativa tudo. Não, eu preciso do raio verde daí, que é o da verdade, da cura, que é para enxergar de fato, né, sem o olhar ilusório do ego, enxergar de fato o que eu preciso fazer para ser mais próspera, né? E a questão da cura, porque normalmente o que envolve essa verdade do que eu preciso fazer para ser mais próxima está diretamente linkada a alguma questão emocional nossa, que nós estamos vibrando para o universo escassez, né, dificuldades e tudo mais. Então a gente precisa curar isso, transformar isso através da energia do raio verde. Olha, E eu aí, sinto. e tem a questão também do, A dos. Ilse, beijo, Ilse. Obrigada, querida, por estar aqui. Aí, oi, Sandra, passei rapidinho. E tem a questão também do sentir gosto na água. Não, porque assim, aquelas fluidificações, muitas vezes, quando foi feita aquela experiência de colocar orações do lado da água, né? E aí depois ela ficar maravilhosa. E palavras de incentivo, de alegria, palavras, e aquela água se tornava uns cristais, um mais lindo que o outro, né? E da mesma Uhum, forma, ao contrário, quando a, a água era submetida a músicas assim mais uhum, chocantes e pesado. palavras também, a água também tomava aquela forma. Então, Uhum, quando se trabalha, né, mais o aspecto das cores, no caso, né, que os florais, então eu entendi que cada raio tem uma cor, tem uma frequência, tem alguém responsável e tem um uhum, aspecto psíquico, vários aspectos psíquicos que vai tratar aquela uhum. pessoa de acordo com o que precisa. Mas existe também sabor, não sabe? Ou se tem. Isso pode variar. Pode acontecer, sim, É pode a acontecer. curiosidade, né? Curiosidade, Sim, entendeu? Mas sim, enfim. sim, E aí sim. ele, ele tem que passar por os quatro elementos ou depois de feito Não, aquele, como é que diz? não. É imantar?
Qual é o... Iniciação. Como? É Como? o quê? O processo que a pessoa passa para poder fazer os florais? Não, é o floral é? Ele é fluidificado? Ele é... Ah, ele é ativado. Tá, Ativado. A então, gente faz uma depois que ele é... ativação do floral. Tá, entendi. Depois que ele é ativado, então ele tá pronto ali. Ele tem que ser diluído, tem que... existe essa... Beber. A pessoa tem que beber. E se não beber, não vai Não funcionar. É pode querer beber. comprar um livro e botar embaixo né? Se não ler, não vai. É, exatamente. E aí a Sabe intuição também para como tomar, né, os florais, tudo é intuitivo ou já tem a já prescrição? já Já tem tem. prescrição. Na verdade, os florais etéricos é uma única dose diária, né? Hum, E é num pouquinho da água, num tantinho da água, assim, num copinho de vidro, né? Você ativa o floral e toma na hora. Não pode ser guardado, não pode ser misturado com outras coisas, né? Tipo água fluidificada, a gente pode botar até na comida, né? sim, Floral etérico, não. Floral não, etérico, depois que ativou, aquela água ali é especial, você ingere toda ela e ele vai fazer o efeito por 24 horas, tá? Por um dia seu, tá? entendi. Aí, no dia seguinte, ativa de novo seus florais e toma. Quando eu fiz o meu curso, eu fiz um teste. Eu tomei, a cada dia eu tomei floral de um, sabe? Ativei floral primeiro raio, num dia. Aí tomei. Aí no seguinte dia eu tomei floral do segundo raio. E tomei e me observei, né? Requer um exercício também de autoavaliação, assim, né? Reforma íntima para nós espíritas, né? A gente tem que estar Entendi. atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. E te digo assim, ó, é incrível o efeito. Porque, tipo, um determinado conflito lá com meu ex-marido, né, provoca em mim determinados sentimentos. Aí eu Uhum, identifico, bah, essa é uma boa oportunidade de tomar o floral etérico número tal, né, porque vai trabalhar tal e tal e tal, perdão, compaixão, aquela coisa toda que a gente precisa pros ex, né. Aí tomei o perdão, perdão, floral perdão. etérico, isso, e me senti super harmonizada. Super Entendi. harmonizada. Mas assim, sinceramente, não senti pensamentos vindo à tona de raiva, ou de tristeza, ou de desforra, ou de querer discutir, sabe? Não veio, não senti isso. Ao mesmo tempo que também não senti o sentimento, porque às vezes a gente não chega nem a pensar, né? A gente só sente. Entendi. Porque a gente que tem assim Sentimento. uma consciência, né, um entendimento, a gente pode já ter um certo nívelzinho de coordenação dos nossos pensamentos, né? Mas de sentimentos ainda é difícil para nós. Uhum. Nessa situação específica aí, eu senti muito firmemente o efeito do floral. No meu filho, eu tenho um gurizinho de 9 anos, sapeca para mais de metro. Eu dou o floral etérico para ele. É incrível como o menino foca para fazer os temas, né? Para fazer as atividades. Agora que está tudo diferente, estamos todos tendo que nos readaptar, né? Para as crianças não é diferente. E o floral etérico tem entrado como um grande apoiador para o meu filho, no sentido dele conseguir se concentrar na tela. Antes ele tinha professora na frente dele, uma Sim. sala com os colegas. Agora ele tem que ficar olhando uma telinha de sei lá o quantos centímetros por quantos centímetros. Difícil para criança, né? É. Mas ele tem conseguido participar das videoaulas, pelo menos, né? Harmonizado, participante e tal. Acredito eu firmemente que seja pela ação dos florais, né? Então, isso Maravilha. é bastante interessante, né? Porque a gente só Interessante. atesta a eficácia de uma determinada coisa quando a gente vê na gente, né? O efeito. E sem falar, É. assim, nas pessoas que eu atendo, né? Pessoas com depressão, pessoas com situações emocionais muito difíceis, estão conseguindo sentir o efeito do floral, né? E o mais Maravilha. interessante, como
A gente ativa pela foto da água no celular. As pessoas me mandam foto do seu copinho com água e eu ativo pelo celular. E funciona, as pessoas A me pessoa relatam. pode ativar ela mesma se ela quiser. Mas se ela não tem o curso, não tem Ela como, tem né? que ter, tem que ter Ah, tá. iniciação, né? Passa por um processo Sandra, de iniciação. 10 segundos. Quero agradecer imensamente, tá? E vou